A paz do Senhor a todos. Como vocês já sabem, meu nome é Nilson Tavares da Silva, moro na linda cidade litorânea chamada Pontal do Paraná. Ei, pegue seu mapa, nossa cidade existe, Pontal do Paraná. Congrego no Templo Sege, onde este vídeo está sendo gravado, cujo pastor deste templo, Templo Sege, é o pastor Eliel Caetano, e o pastor presidente do campo da Assembleia de Deus aqui é o pastor Natalino Vígolo. Feitas as apresentações, vamos lá. Lição 5. O tempo está voando, meu irmão. O tempo está voando. Lição 5 traz por título Um Homem de Deus em Depressão. Como já dá para perceber por todas as nossas publicações, os vídeos anteriores, nós aqui em Pontal do Paraná temos uma preocupação com o ensino sadio das Escrituras Sagradas e queremos ajudar você, querido professor, querida professora, a ter um aproveitamento melhor em sala de aula. Fui buscar em algumas fontes algumas definições sobre essa doença que acometeu o profeta Elias, essa doença, a depressão. Depressão essa que é chamada mal do século, uma doença emocional, e que por muito tempo ela tinha outro nome. Na antiga Grécia já era chamada, os doutores da época chamavam de melancolia, a famosa melancolia. Na França do século XVI e XVII temos alguns romances onde os personagens são super depressivos, quem acompanha a literatura sabe disso. Então aqui eu trouxe algumas definições sobre o que é depressão. Depressão não tem como você trazer uma definição exata. Depressão é isso e o que causa é isso. Não há como. Tanto no ramo da medicina quanto no ramo da psicologia, são várias linhas teóricas trazendo a definição. Porém, eu resolvi adotar uma destas, e é curta, é rápida, eu tenho certeza que o irmão também vai memorizar. Anote aí, professor e professora, mas uma boa definição é a perca profunda do humor por questões de tristeza e sofrimento moral. Querido professor, se você pegar o seu dicionário e ver o verbete chamado depressão, você vai ver lá que tem vários significados, significado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No meu dicionário, que é o dicionário Pasquale comentado pelo professor Pasquale, ele traz 10 definições, e a última definição é sobre realmente a questão da psicologia, no ramo da psicologia. Só que acho que na definição 3, ele fala sobre uma depressão do nível de um terreno, do nível de uma planície. O pastor Silas Malafaia, numa pregação chamada Vencendo a Depressão, ele traz uma alegoria sobre o que, para nós entendermos o que é a depressão. Depressão é como se você estivesse numa pista, viajando numa pista, aí você vê uma placa assim, cuidado, atenção, 200 metros, depressão na pista. Você sai do nível normal e vai para um nível mais abaixo da linha do horizonte onde você está andando. Depressão no mundo espiritual, no nosso mundo emocional, é justamente isso. É você sair do estado normal, do equilíbrio emocional, para um estado inferior. Aí temos aqui alguns tipos dentro da psicologia, irmãos, eu pesquisei, tem vários tipos de depressão. As 3 principais são a depressão endógena, a depressão psicótica, que é a pior de todas, e a depressão reativa. Tá, Nilson, o que é a depressão endógena? Depressão endógena é de origem interna, acontece internamente no seu organismo, por problemas de reações químicas, uma questão de funcionamento de glândulas, uma mulher no período da menopausa, a mulher no período do problema do ciclo pré-menstrual, certo? Esse tipo de exclusividade de problemas internos, que pode levar a uma mulher, se for no caso uma mulher, a depressão. Há outro tipo de depressão também que eu coloquei aqui, chamada depressão psicótica. O que é isso, Leon? Prato francês? Não é prato francês, não. É um tipo de doença muito perigosa. É a mais perigosa que tem.
leva a um sofrimento intenso, violentíssimo, pode levar a pessoa à perca do controle da realidade, e a pessoa pode ser levada à morte e à autodestruição. Irmãos, para os irmãos pensarem, tá? Não estou afirmando aqui, como diz o pastor Malafaia, não quero afirmar com certeza absoluta. Porém, essa depressão ela causa uma desordem mental de tamanha profundidade, de tamanha intensidade, que a pessoa perde, realmente ela não sabe o que é real e o que é irreal. Suicídio. Se porventura um ladrão for lá, está preso, está acuado, ele não quer ser pego, ele vai lá e dá um tiro nele, vai para o inferno. Um cidadão grande na sociedade, igual um tenente em São Paulo, ele descobriu que foi descoberto que ele praticava um crime de pedofilia, descobriu quando chegou na delegacia, ele atirou, colocou a arma na boca e atirou, vai para o inferno. E agora um doente mental, essa pessoa que está tendo um surto psicótico, que a sua mente está toda embaraçada, não tem mais razão, ele não sabe o que é real, o que é irreal. Para onde vai? É um caso a ser pensado e ser ventilado. Continuando, outro tipo de depressão, que é a mais comum, é que acontece em praticamente 60% a 70% dos casos. Depressão reativa. O próprio nome já diz, é uma reação a diversos fatores. Esta é uma depressão muito, super, hiper comum. Principais causas deste tipo de depressão são geralmente causados por fatores externos, que está fora do seu controle, fora do nosso controle. Que fatores são esses, Nil? Indecisões, injustiças, perdas e relacionamentos. Ódio, ciúme, inveja são fruto de relacionamentos, e tudo isso pode levar a pessoa a ter uma depressão que os psicólogos chamam de depressão reativa. Intensidade da depressão. Perceba, querido professor, querida professora, que eu estou trazendo alguns dados sobre o que é a depressão. Já falei que são 3 tipos principais, né, que é a endógena, que é a psicótica e a reativa, que nós estamos vendo agora alguns pormenores desse tipo. Temos 2 tipos de intensidade de depressão, 2 tipos, anote aí, professor. Temos a depressão crônica e temos a depressão aguda. A depressão crônica é uma depressão de longa duração, mas a intensidade dela é menor. Porém, a aguda é de intensidade forte, mas ela é de curta duração. E tenho certeza que o professor já pesquisou em outras fontes também, e eu estarei trazendo para vocês mais alguns sintomas de uma pessoa deprimida. Perca do sono ou sono perturbado, choro constante, perca da fome, melhor dizendo, ou a fome em excesso, come demais. Desinvestimento na pessoa, a pessoa não investe mais em si mesma. Isso é um caso claro, é um sintoma claro que ela está passando por uma crise, por um túnel depressivo. E eu te pergunto, é possível um cristão passar por esse túnel da depressão? É possível um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, ter depressão? É claro. O crente, ele não está alienado do mundo, ele é um ser biopsicossocial, e ainda tem o espiritual ainda. Então é espírito biopsicossocial. Como diz um professor da USP, numa entrevista que ele deu ao Canal Livre, até procure aí, o professor Valentim, ele é professor de psiquiatria na USP, ele falou que a depressão, ela se manifesta de várias formas, nas mais variadas idades. Tem crianças com depressão, certo? Você é um ser humano, a depressão é uma questão de humanidade, é de uma carga emocional que você sofre. Então, o crente não deixou de ser humano após a sua conversão. Ainda não estamos no estado de santidade, meu irmão. Estamos passando por um período de santificação. Lembra o que diz a palavra de Deus? Deus, ele traz o sol tanto para os justos quanto para os injustos, e manda chuva também tanto para os justos quanto para o injusto. Então não é porque você é cristão, você é crente, você é cheio do Espírito Santo, cheio de dons espirituais, que você vai estar imune a este mal.
No início da minha palavra, eu falei que o pastor aqui do Templo Sede é o pastor Eliel Caetano. Então agora eu vou convidar o meu querido e amado pastor Eliel Caetano. Por favor, pastor, venha dar uma palavra aos nossos queridos alunos e irmãos em Cristo que estão pesquisando, querendo mais subsídios para a sua aula. Então agora com vocês, pastor Eliel Caetano. A paz do Senhor, eu sou o pastor Eliel Caetano e é um prazer poder dividir um pouco desta lição a respeito do profeta Elias e a sua experiência. Já me antecedeu aqui o irmão Nilson e colocou boas coisas para nós, e eu quero analisar agora com os irmãos, com os amigos, com os professores, aos alunos, alguma coisa a respeito da experiência que Elias teve. Este homem de Deus, conhecido nas Escrituras, muito pregado em nossos templos, em nossas igrejas, e também muito admirado por todos nós. E o que, na verdade, eu quero dividir aqui com os irmãos é o seguinte: nós temos que aprender a desmistificar essa questão, de nós observarmos alguns homens de Deus e pensarmos que esses homens de Deus, de fato, eles foram heróis. Contudo, no nosso conceito, quase sempre, a gente imagina que eles foram heróis sem falhas. E parece-me que é exatamente isso que nós temos assim uma preferência. A ideia nos alimentamos da ideia de que eles possam não ter falhas, ou que de fato não deveriam ter, e assim por diante. Porém, quando observamos as Escrituras, nós encontramos que algumas coisas aconteceram com esses homens de Deus e que isso nos traz grandes lições para a nossa própria vida espiritual. Bem, o que eu quero dividir com os irmãos é o seguinte: como nós devemos ver um homem de Deus, uma pessoa chamada por Deus? Todos nós sabemos que existe a chamada geral para todas as pessoas, enfim, para a salvação, e existe a chamada específica. E no caso de Elias, ele foi chamado para ser um profeta e, inclusive, para exercer o ministério, eu posso dizer assim, um ministério não muito fácil. Na verdade, um ministério bastante complicado, bastante desafiador. E Elias tinha essas características e Deus o usou como tal. Bem, como nós devemos ver um homem de Deus baseado na própria experiência que Elias teve? Primeiro, um homem de Deus como Elias, de fato, nós podemos considerar um herói. Elias o foi. Um homem de uma vida devocional profunda, um homem de oração, um homem que estava muito alinhado com Deus, com a sua palavra, um homem sensível à voz de Deus, porque nós observamos que todas as vezes que Deus falou com ele, ele foi e fez exatamente como Deus havia assim determinado. E podemos considerar esse homem realmente um grande herói, um homem que foi capaz de desafiar o rei que estava afastado de Deus, sua esposa, juntamente com uma religião que estava institucionalizada, apoiada pelo Estado. E os profetas desta religião eram numerosos. O povo estava dividido, porque a essa altura o povo estava confuso a respeito de quem de fato se deveria adorar. Então tudo isso fez com que o ministério de Elias fosse um ministério difícil. Contudo, ele resolutamente, fazendo a vontade de Deus, ele fez aquele desafio. Vocês já estudaram isso na lição anterior. E de fato o Senhor Deus respondeu à sua oração
e ali houve um divisor de águas entre os verdadeiros adoradores, a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Pois bem, porém nós temos que entender que mesmo estes grandes heróis, e que temos nas Sagradas Escrituras, a respeito dele, Tiago, na sua fala, disse que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Daí a minha ênfase em procurar, juntamente com os irmãos, desmistificar essa questão de que, embora estejamos sempre à procura de referências e até mesmo de um herói, nós devemos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa pode ser fantasia da nossa mente. E nós encontramos aí na vida do profeta Elias exatamente aquilo que nós devemos entender que é a realidade, que é de fato o que acontece com um homem de Deus, uma pessoa chamada por Deus. E observamos que depois de um grande triunfo que Elias teve, depois de uma vitória extraordinária, veio aquela ameaça da Jezabel, e a essa altura esse homem de Deus chamado Elias, profeta, ele também estava já, provavelmente, ele estava bastante cansado, ele estava fadigado, porque nós devemos entender que Elias era um homem, embora um homem chamado por Deus, mas não deixou de ser um homem, de ser uma pessoa, de ser um humano. E é aqui que nós devemos parar para raciocinar e pensar a respeito de como nós devemos entender um homem, uma pessoa chamada por Deus. Nesse caso, Elias, a partir deste momento, depois de muito trabalho, depois de uma grande vitória, depois de passar por todos esses desafios, agora ele recebe uma ameaça. E essa ameaça mexeu profundamente com ele. Mexeu com o seu emocional, mexeu com o seu psicológico, que inclusive, pelo que consta realmente, Elias passou por esse processo de depressão. E por que aconteceu isso com ele? Ora, no meu entendimento, na minha opinião, isso aconteceu porque ele era um ser humano, um homem. E isso acontece com seres humanos, é possível acontecer, mesmo um homem de Deus está passível a esse tipo de coisa. E Elias passou por esse processo, ou seja, um grande homem espiritual admirado agora estava passando por um momento difícil, um momento interior difícil, um momento sentimental de dificuldade, um momento até mesmo de confusão psicológica, e isso fez com que ele tomasse algumas atitudes de alguém que a partir desse momento está enfermo, está com algumas características de uma pessoa que está enferma. E Elias passa por esse processo todo. E de fato, desmistificando então essa questão, eu observo que Elias era um ser humano, um homem. E mesmo sendo ele um homem de Deus, passou por esse momento difícil na sua vida. O que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas precisam entender e avaliar os homens de Deus. É evidente que talvez você já ouviu notícias negativas de pessoas que você considerava grandes heróis na fé. Talvez você tenha ouvido até mesmo de escândalos e coisas desse tipo, envolvendo grandes nomes de Deus. E às vezes a pergunta que fica é: por que aconteceu isso? Mas como aconteceu com aquele isso, com aquela pessoa?
Bem, na minha opinião, aconteceu porque eles são homens, seres humanos, e estão passíveis de que isso, infelizmente, possa acontecer. Porém, nós entendemos o quanto Deus, Ele esteve e continuou estando com o seu servo Elias, inclusive administrando para ele a cura e administrando a ele aquilo que ele necessitava para que ele voltasse novamente ao seu estado de normalidade. Então fica aqui a nossa palavra, dizendo a você, querido irmão, querido amigo, professor, alunos, que mesmo os grandes homens de Deus, não nos esqueçamos, eles são seres humanos, eles carregam toda uma pressão do trabalho, da obra, de interceder, de aconselhar, de apacentar. Isso tudo acarreta uma série de responsabilidades e em determinados momentos eles também têm as suas fraquezas. Por isso, Deus administrou a cura para Elias e Deus também está com as suas mãos estendidas para abençoar todos aqueles a quem Ele chama. Que Deus abençoe a todos com essas palavras e até a próxima.